A paz do Senhor. Eu sou a pastora Terezinha e estou à frente da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, de Santa Maria Sul, no Distrito Federal. A nossa congregação está situada na QR 207, área especial 2, em Santa Maria Sul. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder participar desse projeto de leitura bíblica anual. Hoje nós iremos falar sobre o último capítulo do livro de Neemias, o capítulo 13. Nós vamos iniciar a leitura da palavra de Deus, lendo os versículos do versículo 1 ao 3. E faremos um breve comentário e logo após continuaremos a leitura. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Alguns anos depois, provavelmente 445 anos antes de Cristo, após a reconstrução dos muros, Neemias convocou o povo para ouvir a leitura do livro da lei e a ratificar a aliança. Na ocasião, o povo firmou o compromisso solene, sob juramento, de que não se misturaria pelos laços do casamento com outros povos. Isso nós podemos confirmar no livro de Neemias, no capítulo 10, do versículo 29 e 30. E agora, no capítulo 13, nós vemos novamente a leitura do livro da lei. Segundo o que nós lemos, os estrangeiros pagãos, eles foram rejeitados em Israel, para que assim houvesse uma barreira entre o povo de Deus e as práticas iníquas dos incrédulos. Para compreendermos a vontade de Deus aqui, nós vamos considerar a tendência do povo de se conformar com os costumes, prazeres e maneiras de viver do mundo. E nos nossos dias não é diferente. O povo de Deus precisa viver não em conformidade com os costumes ímpios da nossa sociedade, pois nós precisamos da presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E a separação étnica tratada aqui por Neemias, ela menciona especificamente dois povos, os amonitas e os moabitas, que eram povos guerreiros e idólatras, e que Deus não queria que este povo se misturasse com o povo de Deus. E agora nós vamos retomar a leitura. Nós vamos fazer a leitura do versículo 4, dos versículos 4 até o 9. A palavra do Senhor diz assim: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei,
mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, para as ofertas de manjares e o incenso. A partir do versículo 4, há o registro do segundo momento, do segundo mandato de Neemias, iniciado após o seu retorno a Jerusalém. Ocorrido certo tempo, depois de Neemias voltar à Pérsia e ter estado com o rei Artaxerxes, que era o rei da Babilônia. Isso aconteceu no ano de 433 a.C. E ao retornar, ele percebe que as coisas não iam bem. O povo judeu, mais uma vez, havia negligenciado a sua dedicação moral e espiritual a Deus. No início do versículo 4, nós temos a expressão antes disso. Nós podemos entender que, enquanto Neemias esteve fora de Jerusalém, Eliasibe não foi fiel ao seu cargo, abusando de sua autoridade. Ele quis agradar mais o homem do que a Deus, no caso Tobias, que era seu parente. O sumo sacerdote remodelou e mobiliou uma grande moradia na área do templo para Tobias. Neemias se inteirou desse uso indevido do templo no versículo 8. E ele, com justa indignação, e considerando isso uma afronta a Deus, ele lançou fora os móveis e os pertences de Tobias. O que importava para Neemias era agradar a Deus e não agradar os homens. A palavra do Senhor em Gálatas 1:10, ela nos diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqui a palavra do Senhor nos fala sobre a importância de querermos e de agradarmos a Deus e não aos homens. E no versículo 9, Neemias aqui fala que ele promoveu a purificação cerimonial do local e fez retornar os utensílios e ofertas, fazendo voltar tudo à normalidade. E agora nós vamos retomar a leitura dos versículos 10 ao 14. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Na leitura desses versículos, nós podemos entender que quem cuidava da administração na ausência de Neemias eram os magistrados, e eles foram cobrados pela falha, pela descontinuidade do sustento dos servidores da casa de Deus. Nós entendemos que Neemias restaurou
a totalidade do culto no templo, juntamente com o ministério dos levitas e cantores. E que também os fiéis, agora, eles podiam trazer os dízimos na casa de Deus. Vamos ler agora dos versículos 15 ao 22. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe de toda mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá, e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, por uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. O povo de Deus aqui, eles permitiram que seus interesses comerciais e a busca das coisas materiais destruísse sua obediência ao mandamento de Deus no tocante à lei de Moisés. E dando continuidade às reformas e restabelecimento da ordem em Jerusalém após seu retorno, Neemias faz cumprir a guarda do sábado. Agora nós iremos ler sobre o restabelecimento da ordem no casamento, que está dos versículos 23 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: e vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Aqui Neemias repreendeu os judeus que haviam se casado com mulheres estrangeiras e destituiu, e nós iremos ler logo em seguida, que ele destituiu um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe por essa razão. Neemias, aqui ele não parava de se deparar com a violação à lei mosaica. E no versículo 25 ele usa a força física contra o povo judeu, que teimavam em transgredir a lei de Deus. Agora nós iremos ler os versículos, dos versículos 28 ao 31. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu o afugentei de mim.
Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. O livro de Neemias, ele termina com o registro da contribuição de Neemias à causa da purificação de sua nação, da normalização dos ofícios dos sacerdotes e levitas e seus serviços no templo, e também da manutenção da casa do Senhor. O livro de Neemias, ele termina com uma oração desse servo de Deus. Ele fala para Deus se lembrar dele para o bem. E nós vemos que esse líder, que a palavra do Senhor tem nos falado durante esses dias em que temos lido o livro de Neemias, o que a palavra de Deus tem nos ensinado, que esse homem, ele foi um grande líder, mas que ele buscava a Deus frente às dificuldades daquela época. As dificuldades que ele enfrentava, antes ele buscava a Deus em oração. E fica esse exemplo para nós, que nós também possamos buscar a Deus, que a igreja do Senhor na face da terra possa se voltar a Deus em oração, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que a palavra do Senhor te deu, que a palavra do Senhor nos diz. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Aqui nós vemos um líder, um homem de Deus, que se humilhou debaixo da potente mão de Deus em todas as situações difíceis. E o Senhor Deus ouviu a oração daquele homem e atendeu o seu clamor e fez algo de maravilhoso naquele tempo, na vida daquele povo, na vida daquela nação, que era o povo de Deus. Então que o Senhor Deus também, Ele possa fazer isso nas nossas vidas, que Ele possa nos levantar a cada dia para orarmos, para buscarmos a face dEle. E aquilo que nós buscamos, a palavra do Senhor nos diz que aquele que busca ao Senhor, Ele encontra. E nós vamos encontrar a presença de Deus, como este homem de Deus aqui. Ele foi um homem que foi governador, mas nesta posição que ele ocupava, ele se humilhava diante de Deus para buscar uma resposta que vinha lá dos céus para todas as situações vividas por aquele homem que foi Neemias. Que Deus abençoe a todos nós e fiquem na paz do Senhor.